dizer isso, levante a tua mão e declare. Maravilhoso é, ó quão maravilhoso nome é. O nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Vamos aplaudir então bem forte a Ele. Vamos adorar e exaltar, glorificar o nome de Jesus na nossa vida. Aplauda bem forte a Ele. Diga glória, glória a Deus. Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Você está feliz com Jesus nessa manhã? Já dá para sentir aquela coisa boa, aquela coisa gostosa do Espírito Santo passando, ministrando nosso coração. Não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas sinta-se abraçado, sinta-se tocado, sinta-se coberto e guardado pela presença do Senhor sobre a sua vida, amém? Ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis, ainda que as situações sejam contrárias, quando nós profetizamos o nome de Jesus na nossa vida, quando nós determinamos no nome de Jesus que a nossa vida e a nossa casa serão alcançadas, a bênção do Senhor, ela é manifesta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa. Eu quero pedir a você, vamos dar mais uma vez para Jesus a nossa melhor salva de palmas. Isso, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Glória a Deus, amém. Eu queria pedir a você, cumprimente essa pessoa bonita que está do seu lado, dê a paz do Senhor Jesus aí, para esse irmão, para essa irmã, mas sai do teu lugar mesmo, cumprimenta aí os teus irmãos, com a paz do Senhor, aí o irmão da direita, o irmão da esquerda, aquele que está atrás de você, aquele que está na frente. Se você não conhece, passa a conhecer agora aí, em nome de Jesus, para que a glória do Senhor se manifeste. É muito importante, né? Eu sempre gosto de fazer isso, porque é muito importante a gente estar ali em unidade, a gente estar, né, com essa pessoa que está do nosso lado ali, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma direção, amém? Você acredita que Deus trouxe você aqui para ministrar o seu coração, amém? Você sabe que esses dias de imersão foram simplesmente maravilhosos. Como Deus falou, como Deus abençoou, como Deus ministrou o nosso coração nesses 7 dias de imersão. E hoje a gente vai trazer uma palavra meio que pegando carona, né? Meio que pegando carona naquilo que a gente ouviu. Mas é claro, Deus tem uma revelação diferente para nós. Deus tem uma revelação diferente para a sua vida nessa manhã. E eu tenho certeza que Deus vai falar. Aproveite que você está de pé. Pega a palavra de Deus, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 3. E enquanto você encontra, eu quero cumprimentar essa pessoa que nos assiste pela internet. Meu querido, minha querida, Deus abençoe poderosamente a tua vida. Espero que você esteja bem nesse momento em que você está nos assistindo, mas caso não esteja, que o teu coração se abra para receber a palavra que Deus vai liberar sobre a sua vida, e eu não tenho dúvidas de que esta palavra, ela vai gerar bênçãos em você. Mas não se esqueça, se inscreva aí no canal se você ainda não é inscrito, né, para que você venha receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você será, em nome de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 3, se você encontrou, diga glória a Deus aí. Você pode dar glória, deixa eu ver, tem fogo aí, amado? Hã? Tem fogo aí, amado? Aleluia, você tem liberdade para dar glória a Deus, tá? Você não pode conversa paralela aí não, mas você tem toda a liberdade para glorificar o Senhor, amém? Vamos para a palavra, Evangelho de João, capítulo 3, veja que a palavra vai nos dizer aqui, a partir do versículo 1, João capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, olha o que Jesus vai dizer: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a dúvida dele. Mas como é que eu vou nascer de novo? A dúvida era acerca de como ele nasceria de novo. Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém, amados? Nós falamos acerca do reino de Deus, né, na conferência, na oração do Pai Nosso, acerca do reino de Deus, e nós pedimos, Senhor, que venha o teu reino sobre nós. E aqui Jesus ele está falando acerca das credenciais, aqui Jesus ele está falando acerca da condição para que eu e você, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Nós podemos estar na igreja, a gente pode ouvir a palavra, a gente pode congregar numa igreja que tem uma placa, a gente pode carregar a Bíblia debaixo do braço todos os dias, mas o que vai me garantir a entrada no reino de Deus não são apenas essas coisas. Eu preciso vir à igreja, é claro, eu preciso congregar, eu preciso ceiar, eu preciso ter comunhão com os irmãos, eu preciso estar em comunhão com Deus, mas a credencial, a condição que eu preciso cumprir, para que de fato, mais do que estar na igreja, eu venha entrar no reino, é nascer de novo. Vire para essa pessoa e diga para ela: meu irmão, você precisa nascer de novo. Diga para ela, para entrar no reino, mas tem que ser, com voz de profeta, diga: para entrar no reino, tem que nascer de novo. Amém? Eu vou ler mais uma vez, estamos em João capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Não é esse nascimento que eu estou falando, não. Jesus respondeu: não, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Diga comigo: na verdade, diga com autoridade, diga: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode, diga bem alto, não pode entrar no reino de Deus. Agora a pergunta é: você está na igreja para quê? Para ser curado, para ser abençoado, para viver a prosperidade? Você está na igreja para quê? Para cumprir, não é? Poxa, o meu esposo está vindo, a minha esposa está vindo, os meus filhos estão vindo e eu venho também. Você está na igreja para quê? Para ser abençoado, para agradar aos outros, ou para entrar no reino de Deus? Quem está vindo aqui para entrar no reino de Deus? Diga glória a Deus. Quem aqui congrega, quem aqui busca, quem aqui está sendo fiel para entrar no reino de Deus? Diga glória a Deus. Então Deus vai falar conosco. Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui já está sendo tocada, já foi preparada através da adoração, através dos louvores. Mas ó Deus, nesse momento agora nós vamos receber a semente. Esse momento é o momento de nós recebermos a instrução que somente a tua palavra pode nos trazer. Então, em nome de Jesus, ó Pai, jogue por terra a partir desse momento todos os impedimentos, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo, Senhor, que vier para tentar atrapalhar, para tentar impedir esta pessoa de receber a direção que o Senhor tem para nós neste lugar. Jogue por terra os impedimentos e barreiras, jogue por terra os obstáculos, ó Pai. Prepare os nossos ouvidos para te ouvir, os corações para receberem, mas acima de tudo a nossa mente, o nosso entendimento, para que venhamos colocar a tua palavra em prática e viver definitivamente tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Fala conosco
conosco nesta manhã e nos abençoe através da palavra, é o que nós te pedimos e com fé já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga glória a Deus aí. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Dê para Ele nessa manhã a tua melhor salva de palmas. Abra a tua boca, diga glória, glória a Deus. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém. Por favor, sente-se no seu lugar. A partir de agora, procure prestar total atenção na palavra. Não converse, não se distraia. Olhe para cá e preste atenção naquilo que o Senhor vai ministrar. Você sabe que quando o Senhor Jesus ele veio a este mundo, quando Jesus ele pisou nesta terra, ele veio, como diz a palavra lá no livro de Colossenses, ele veio para riscar a cédula que era contrária a nós, porque sobre a humanidade, sobre o homem, havia uma condenação, havia um peso de condenação sobre o homem por causa do pecado, por causa da sua transgressão. Havia uma culpa que estava sobre o homem, porém, esta culpa, esta condenação, ela foi retirada justamente através do sacrifício de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí? Como nós acabamos de louvar, maravilhoso é o nome de Jesus. E por que que o nome de Jesus é maravilhoso? Por que que o nome de Jesus precisa ser adorado, precisa ser exaltado? Porque foi por intermédio dele e somente por ele que a dívida que nós tínhamos por causa do pecado, ela foi paga e o nome do Senhor foi glorificado. Então havia uma condenação sobre o homem e esta condenação ela foi arrancada, ela foi tirada por causa do sacrifício de Cristo. Sacrifício pelo qual, uma vez que o homem reconhece, é o único meio de nos fazer entrar no reino de Deus. Então Jesus ele vai morrer na cruz, Jesus ele vai entregar a sua vida, não apenas para nos livrar da condenação, não apenas para pagar uma dívida, mas a morte de Jesus, ela vai servir como meio de eu entrar no reino de Deus. Para que o homem ele possa ter direito de entrar no reino, ele precisa reconhecer que aquele sacrifício feito na cruz do Calvário foi o sacrifício do Filho de Deus pela minha vida. Nós pregamos na conferência que ao orarmos, quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, e quando Ele nos ensinou a orar dizendo, venha a nós o seu reino, através desta oração, é como se nós autorizássemos todos os dias o governo de Deus em nós. Amém, amados? Quando você abre a tua boca e diz assim, venha a nós o teu reino, é como se você estivesse dizendo, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida e traga o teu reino, traga o teu governo sobre mim, para que ele se estabeleça e a tua vontade se cumpra. Então, quando nós ministramos acerca da vinda do reino, né, como parte, como trecho da oração do Pai Nosso, este era o sentido. Porém, nós precisamos entender que tão importante quanto o reino vir, é nós irmos até ele. Glória a Deus, amados. Tão importante quanto o reino vir, é eu entrar nesse reino, é eu acessar este reino. Diga comigo, o reino precisa vir. Repita bem alto, vamos participar, diga, o reino precisa vir, mas eu preciso acessá-lo. Glória a Deus, amados. O que é você receber o reino de Deus? É você se render a Ele. Mas nós só entramos no reino de Deus, nós só entramos no reino uma vez que nós nos rendemos. É quando eu reconheço que Jesus Cristo morreu por mim, é quando eu reconheço o sacrifício de Jesus e eu permito que o reino venha, é que eu, consequentemente, vou acessar o reino, vou acessar aquilo que o reino de Deus ele tem para mim. Só que o reconhecimento desse sacrifício, que nos garante a entrada no reino, o reconhecimento da morte de Jesus, que faz com que eu tenha acesso ao reino de Deus, ele nos leva, antes de tudo, à necessidade extrema de vivermos algo que Jesus chamou de novo nascimento. Amém, amados? Vou tentar explicar melhor para você entender. Eu só tenho direito a entrar no reino uma vez que eu reconheço que o sacrifício de Jesus foi pela minha vida.
Puxa vida, eu sou um camarada pecador, fiz tudo errado na minha vida, só fiz coisas que desagradavam a Deus, mas Jesus morreu, Ele derramou o seu sangue, Ele entregou a sua vida, para que através da morte dEle, toda a minha vida de pecado fosse anulada, e uma nova história fosse escrita. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu passo a ter direito a acessar o reino. Só que a partir do momento que eu passo a ter esse direito, eu preciso de algo que me habilite a entrar. É como se ele dissesse assim, ó, a autorização foi dada, você pode acessar, mas você precisa de uma chave para entrar. E qual é a chave que eu preciso ter nas minhas mãos? Além de reconhecer Jesus na minha vida, qual é a chave que eu preciso ter nas mãos? Para que de fato eu adentre ao reino e tome posse daquilo que Ele tem para mim. Eu preciso daquilo que Jesus estava falando com Nicodemos aqui. Eu preciso de um novo nascimento. Então, uma vez que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, eu reconheço que Jesus morreu por mim, que Jesus é o Senhor, glória a Deus. Uma vez que eu faço isso, o primeiro passo para eu acessar o reino, o primeiro passo para eu entrar no reino de Deus, é nascer de novo. Diga assim comigo, o novo nascimento, vamos participar, diga bem alto, o novo nascimento é o passaporte para o reino. E aí, partindo desse princípio, o que a gente percebe? Que se existe um novo nascimento para o homem, significa que antes desse, que é o novo nascimento, houve um outro. Glória a Deus, amados. Se existe um novo nascimento, significa que houve um primeiro nascimento. E vai ser justamente em cima das características desse primeiro nascimento. E quando eu falo de outro nascimento, eu não estou falando do nascimento carnal. Entenda. Quando eu falo de um primeiro nascimento, eu não estou falando do nascimento que a gente é gerado do pai e da mãe, e a mãe vai lá na maternidade e nós nascemos. Não, eu não estou falando desse nascimento. Eu estou falando de um primeiro nascimento espiritual, que dá base para que venhamos passar por esse novo nascimento. É a base do novo nascimento. Então, se Jesus requer um novo, significa que houve um primeiro. E vai ser justamente em cima das características deste primeiro, é que nós vamos entender o modelo do novo nascimento que Deus requer de cada um de nós. Glória a Deus, amados. Esse novo nascimento que eu preciso ter, ele tem características. E são essas características que nós vamos aprender do primeiro, é que nós vamos entender o segundo. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, e você vai lá para o início da Bíblia. Gênesis, no capítulo 1, logo no iniciozinho, Gênesis, capítulo 1, veja o que a palavra vai nos dizer aqui, a partir do versículo de número 26, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim a palavra, o Senhor falando acerca, a Bíblia falando acerca da criação do homem. Gênesis 1, capítulo 1, verso 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a... Então veja que quando Deus, presta atenção aqui, quando Deus ele formou o homem do pó da terra, Deus o criou, Deus o formou, Deus ele o gerou e o colocou nesta terra, dentre várias coisas, para cumprir 3 diretrizes. Quando Deus soprou nas narinas do homem e fez do homem alma vivente, Deus tinha um propósito. Ou melhor, Deus tinha vários propósitos, mas dentre eles, para cumprir 3 em especial: servir, dominar e multiplicar. Repita comigo, servir. Diga comigo, servir, dominar e multiplicar.
Então Deus ele vai gerar o homem. Deus ele vai fazer com que o homem se tornasse alma vivente para quê? Para que dentre várias coisas o homem servisse a Deus, para que dentre outras coisas o homem dominasse sobre a terra e para que ele multiplicasse. Ou seja, o primeiro nascimento se caracterizou nestas 3 diretrizes. Repita mais uma vez: servir, dominar e multiplicar. Só que, para cumprir estas 3 diretrizes, o homem ele iria precisar de 3 exigências. Seria exigido do homem 3 coisas fundamentais. Para que o homem pudesse servir a Deus, para que o homem pudesse ter domínio sobre a terra, para que o homem pudesse multiplicar sobre a terra, ele precisaria de 3 ferramentas. A primeira, dependência. Diga comigo, dependência. Ninguém consegue servir a Deus, ninguém consegue dominar, ninguém consegue multiplicar, primeiro, se não for dependente de Deus. Vamos entender, esse homem que veio ao mundo com o propósito de servir, de dominar e de multiplicar, além dele não ter nascido de semente humana, porque volto a dizer, Adão não precisou de um pai natural ou de uma mãe natural para nascer. Não, ele não precisou de homens, ele não precisou de mulheres. Então olha só o detalhe: além dele não ter nascido de semente humana, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Então quando Adão foi gerado, quando Adão surgiu, quando Adão nasceu, além de não haver homens, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes, ou seja, dependência total. Não houve sobre o nascimento do Adão a participação de homem. Não houve no nascimento de Adão a participação natural, não. Foi algo totalmente espiritual, dependência total. O homem, no seu primeiro nascimento, gerado com o propósito específico de servir, dominar e multiplicar, ele nasceu para depender total, unicamente e exclusivamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, amado. Diga comigo, dependência. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela: meu irmão, dependência. A primeira palavra do dia de hoje, na manhã de hoje, para mim e para você é essa: dependência. Querido, se nós pegarmos os exemplos de todos os homens de Deus que serviram, que dominaram e que multiplicaram sobre a terra, se a gente pegar o exemplo de todos eles, nós vamos perceber que todos eles foram dependentes de Deus. Nenhum dos vitoriosos na fé, nenhum dos heróis da fé venceram na sua própria força, mas todos eles dependeram do Senhor. A Bíblia diz que Abraão ele vai se tornar um homem muito grande, um homem muito próspero, um homem muito rico. Abraão ele vai crescer tanto, que ele vai se tornar pai da nação santa, do povo eleito, da geração escolhida. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Isso não era pouca coisa não. Abraão vai ser um homem notável na sua geração. Ele vai crescer em todos os sentidos, ele vai prosperar em todos os sentidos, ele vai fazer a diferença nesta terra em todos os sentidos. Porém, a capacidade para esse crescimento, a capacidade que ele vai ter de viver as promessas não veio dele, mas veio sim de um sentimento de dependência, do reconhecimento de que na força dele ele não conseguiria, mas que ele dependia somente de Deus. Queridos, Abraão cresceu tanto, que ele se tornou pai de multidões, ele gerou uma nação. Mas aonde Abraão passava, o que ele fazia? Ele edificava altares. Só ouviu um glória a Deus aqui? Aonde Abraão passava, ele estava ali, adorando ao Senhor.
Ah, agora é para ir para lá, Senhor, amém. Ele chegava no lugar, ele edificava um altar e ele adorava o Senhor. Deus mandava ele sair de um lugar para outro. Ele chegava no lugar, ele edificava um altar e ele orava ao Senhor. Por quê? Porque ele sabia, amados, que se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não lhe abençoasse, se o Senhor não lhe dirigisse, se o Senhor não abrisse os céus, a vida dele não avançaria. E nessa manhã, olha o que Deus está falando comigo e com você. Você não nasceu à toa, você nasceu com um propósito. E qual foi o propósito de você ter nascido? Por que Deus ele fez com que você se tornasse alma vivente? Para que você servisse a Ele, diga glória a Deus. Para que você dominasse sobre todas as situações, diga glória a Deus. Você vai dominar e não vai ser dominado. Você vai multiplicar, você vai crescer, você vai gerar. Mas entenda, não dá para a gente viver o propósito de Deus sem algumas ferramentas, e a primeira grande ferramenta é dependência. Livro do profeta Isaías, olha o que a palavra vai dizer aqui. Isaías no capítulo de número 41, olha o que a palavra vai nos dizer. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 13, diz assim a palavra: porque eu, o Senhor teu Deus, eu, o Senhor, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, não temas, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Você não está sozinho, Jacó, você não está sozinho, Israel, eu te ajudo, dependa de mim, porque eu sou contigo. Aleluias. Provérbios no capítulo 3, a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Glória a Deus, amado. Não penses que você na tua força pode. Não, dependa de Deus, confia nele. É disso que Salomão está falando. Confia no Senhor de todo, não em parte, porque às vezes a gente confia em uma parte. A gente confia em algumas coisas, outras coisas a gente diz: não, é melhor eu agir do meu jeito. Não, confia no Senhor de todo, diga glória a Deus. Confia no Senhor completamente. Confia no Senhor que Ele vai cuidar da tua casa. Confia no Senhor que Ele vai cuidar do teu casamento. Confia no Senhor que Ele vai cuidar das suas finanças. Confia no Senhor que Ele vai cuidar dos seus filhos. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Sabe por quê? Porque quando você reconhece Ele em tudo, Ele endireita tudo também na sua vida. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Eu nasci para servir. Diga comigo: servir. Mais alto, diga: servir, multiplicar e dominar. Mas é impossível eu servir, multiplicar sem dominar, e dominar se em primeiro lugar eu não depender. Então a primeira ferramenta, o primeiro requisito para acessar aquilo que o reino de Deus tem na minha vida, o primeiro requisito que eu preciso ter em mim para que eu possa tomar, para que eu possa acessar tudo aquilo que o reino me disponibiliza, primeira característica: dependência. Amém? Diga assim comigo: quem não confia, mas está fraco, pode ser melhor. Diga: quem não confia, quem não depende, não acessa o reino e não vive promessas. Você entendeu isso? Quem não confia, quem não depende, não acessa o reino. A pessoa, ela pode estar na igreja, ela pode cantar louvores, ela pode ouvir a palavra, mas ela não vai acessar o reino enquanto ela não depender de Deus. Quantas e quantas pessoas estão na igreja, ouvindo a palavra todo dia, cantando louvores, falando: eu preciso confiar, eu preciso depender, e a pessoa louva, canta, chora na presença de Deus. Ela está na igreja, mas não consegue acessar o reino. Por quê? Porque ela não depende de Deus. Ela está na igreja dando glória a Deus e aleluia, mas quando o dinheiro acaba, ela não depende de Deus.
Ela está na igreja dando glória a Deus e aleluia. Mas quando o dia mal vem, quando a enfermidade vem, quando as lutas vêm, ela não depende de Deus. Ela quer agir por ela mesma. Ela quer fazer, ela quer acontecer. Ela acaba tomando a frente de Deus. Amado, e quando a gente toma a frente de Deus sem depender dele, sabe o que Deus faz? Ele faz assim, ó. Vai, faz o que você quer. Amém? Primeira ferramenta para acessar o reino. Qual é? Qual é a primeira ferramenta para acessar o reino? Dependência. Segunda ferramenta, segunda característica do homem e da mulher, que para servir, multiplicar e dominar, precisa ter, segunda característica, maturidade. Repita comigo, maturidade. Olha aqui para mim. Ao contrário daquilo que acontece hoje nos nossos dias, em que a pessoa nasce. Como é que uma pessoa nasce? Como é que uma pessoa nasce? Quando você vai no hospital e a pessoa nasce, ela nasce o quê? Um bebezinho, né? Todo mundo nasce assim. Você nasce um bebezinho, sem instrução, sem conhecimento de nada, sem o entendimento de nada, completamente incapaz, completamente dependente. Nós nascemos assim. Mas diferente de nós, quando Adão e Eva nasceram, eles já nasceram adultos. Entende o pastor aqui? Diga glória a Deus. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, por terem sido gerados por Deus, eles foram concebidos em idade de entendimento. A gente só passa a ter entendimento das coisas lá para os 9, 10 anos de idade. A gente começa a crescer, aí o pai começa a ensinar, a mãe começa a ensinar, aí a gente vai começando a ter entendimento das coisas nessa idade. Mas Adão e Eva já nasceram maduros, eles já nasceram com entendimento. Tanto isso é verdade, que quando Deus ele diz lá, no versículo 28, o que Deus ele vai dizer para Adão e para Eva? Ele vai dizer: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, Então quando Deus ele diz isso aqui para o homem, para a mulher, ele não está falando com crianças, ele não está falando com bebezinhos, ele não está falando com pessoas que não têm entendimento. Quando ele diz frutificai, multiplicai, enchei a terra, ele está falando com adultos, ou seja, eles nasceram já tendo entendimento e já tendo discernimento das coisas de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Você já está pegando o que Deus está falando, amados? Eles já tinham maturidade para entender que precisavam obedecer ao Pai. Eles já tinham maturidade para entender que eles não podiam sair da posição a qual Deus havia colocado. Eles já tinham maturidade para entender que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, mas havia algo que eles não poderiam fazer, ou seja, eles tinham maturidade para entender. Amados, e o novo nascimento que eu preciso ter, que vai me dar acesso ao reino, exige de mim, ou seja, ele vai fazer com que eu tenha a maturidade necessária para compreender o que Deus ele quer da minha vida. Queridos, nós precisamos ter maturidade para entender que tudo tem o seu tempo determinado. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Às vezes eu vejo tanta gente na igreja, amados, gente às vezes com 2, 5, 10, 15 anos de crente, mas falando umas coisas, porque está passando por luta, porque está passando por problema. Você vê pessoas que têm tempo de igreja falando coisas, mostrando uma imaturidade muito grande. Pessoas que querem desistir por qualquer coisinha, passa um vento, a pessoa já não quer mais caminhar, a pessoa já não quer mais buscar, a pessoa começa a passar por um problema, ela já começa a agir como criança. A criança, ela quer uma coisa, se você dá, ela se alegra, mas se você não dá, ela faz birra, ela bate o pé, ela chora, ela rola no chão. E tem muito crente adulto, tem muito crente antigo, tem muito crente que tem idade de entendimento, mas não tem maturidade para compreender que muitas das vezes o não de Deus não é para a tua morte, mas é para o teu aperfeiçoamento. Não tem maturidade para entender que muitas das vezes aquilo que Deus não faz, não é para te frustrar, mas é para te proteger, não é para acabar com você, mas é para te abençoar lá na frente.
Muitos dos nãos que Deus nos dá, não é para nos frustrar agora, é para nos abençoar mais à frente, porque agora não é o tempo. Mas na vida de muita gente falta a maturidade. Por isso que eu preciso ter um novo nascimento. Não dá para eu entrar no reino sendo imaturo. Por isso que eu preciso, por isso que Jesus ele diz: te é necessário nascer de novo para entrar no reino, porque para entrar no reino e acessar aquilo que o reino tem para mim, para eu entrar no reino e servir da maneira correta e multiplicar da maneira correta, eu preciso ter essa maturidade. Maturidade para entender que todas as coisas, independente de quais sejam, todas as coisas cooperam para o bem e nunca para o mal. Olha aqui para mim, você está passando por um problema muito difícil, você está enfrentando uma dor muito forte, você está passando por uma situação que aos teus olhos parece ser impossível de suportar. Deixa eu dizer uma coisa para você: abra a tua boca, levanta a tua mão e glorifica. Sabe por quê? Porque por mais dolorosa que seja esta situação, ela irá cooperar, nunca para o teu mal, mas sempre para o teu bem. Aplauda bem forte ao Senhor. Na vida daqueles que amam a Deus, a luta coopera para o bem. Na vida daqueles que amam a Deus, a perda coopera para o bem. Diga glória a Deus. Você perdeu, deixa aí. Deus tirou, a coisa não aconteceu, deixa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Existem coisas que nós não perdemos, é Deus que tira. Acho que você não entendeu. Existem coisas na nossa vida, não é que a gente perdeu, é que Deus tirou. Glória a Deus, amado. E sabe por que Deus tira? Porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Sabe por que Deus tira algumas coisas da nossa vida? Porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Nós não enxergamos o tanto quanto Deus enxerga. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a tua casa. Deus sabe o que é melhor para a tua família. Deus sabe o que é melhor para todas as áreas da sua vida. Nasça de novo para buscar de Deus esta maturidade. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Em Gálatas, no capítulo de número 4, o que a palavra de Deus diz lá? A partir do versículo 1. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: que enquanto o herdeiro, guarda isso, camarada é herdeiro de tudo, é dono de tudo, mas enquanto o herdeiro for menino, enquanto o herdeiro for criança, enquanto o herdeiro não for maduro, esse herdeiro não difere em nada do servo. Ele é dono de tudo, mas por não ser maduro, ele não usufrui de nada. Ele precisa de quê? De tutores. Ele precisa ser regrado, ele precisa ser direcionado. Por quê? Porque ele não tem a maturidade. A maturidade que somente um novo nascimento pode nos gerar. Diga glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 20, diz: irmãos, olha o conselho que Paulo vai dar à igreja de Corinto. Uma igreja que, apesar de ser cheia do poder de Deus, uma igreja que, apesar de ser riquíssimas em dons espirituais, era uma igreja onde as pessoas, elas eram tão abençoadas espiritualmente, mas elas pecavam nas pequenas coisas, elas pecavam nos costumes. Aí Paulo vai dizer para elas: irmãos, meu Deus, não sejais meninos no entendimento. Você tem que ser menino, sabe aonde? Na malícia. Para malícia você tem que ser como uma criança, porque você não pode ter malícia uma vez que você é servo de Deus. Para malícia você tem que ser como criança, mas para Deus, no entendimento, seja adulto. Glória a Deus. Olha a palavra que Deus está liberando para nós essa manhã, mano. Vira para essa pessoa total, diga para meu irmão: você precisa ser adulto. Vira para essa pessoa total, diga para meu irmão: você precisa ser maduro, porque senão você não vai entrar no reino. Se você não for maduro, você não vai entrar no reino, você não vai tomar posse daquilo que o reino, daquilo que o Senhor, Ele tem preparado para nós. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então a primeira ferramenta que eu preciso, qual é a primeira ferramenta que nós falamos, igreja? Dependência. Qual é a segunda ferramenta, igreja? Maturidade. Isso é tudo coisa que só o novo nascimento nos dá. Por isso que eu tenho que nascer de novo. Por isso que eu preciso passar pelo novo nascimento. Porque o novo nascimento, ele traz sobre a minha vida essa consciência de dependência, essa consciência de maturidade. E terceira coisa,
autoridade. Terceira ferramenta, diga comigo, autoridade. A Bíblia nos mostra que, sendo Adão e Eva adultos, sendo Adão e Eva maduros, Deus vai lhes dar o quê? Autoridade. Vocês são adultos? Vocês vão ter autoridade. Vocês vão ter autoridade para dominar. Diga glória a Deus. Vocês vão ter autoridade para governar. Vocês vão ter autoridade para colocar nome, para nomear. Vocês vão ter autoridade para fazer coisas tremendas nesta terra. Amados, e é isso que Deus Ele quer de mim e de você. Deus não quer que você seja uma pessoa dominada pelos vícios. Deus não quer que você seja um homem e uma mulher dominado pelas enfermidades. Deus não quer que você seja uma pessoa dominada, levada pelas circunstâncias ou por pessoas. Deus Ele quer que você venha exercer na sua vida a autoridade que Ele tem disponível para todos aqueles que acessam o reino de Deus. Aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus Ele quer que você tenha autoridade, meu irmão. Aleluia. Deus Ele vai dizer: dominai, Adão, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, sobre todo réptil, sobre tudo que se move sobre a terra. É isso que Deus Ele quer de nós. É isso que Deus Ele quer para nós. Mas a gente só consegue acessar, a gente só consegue servir, a gente só consegue multiplicar se a gente tiver essas três ferramentas. Então, voltando lá para João, vamos prestar atenção. Quando Jesus falou aquelas palavras que a gente leu lá no início da mensagem, a história nos conta que a fama de Jesus já estava muito grande. O nome de Jesus, como a gente louvou aqui, não é? O nome de Jesus ele já era muito conhecido, e tanto que os principais da lei procuravam matar Jesus. Jesus estava crescendo, a fama de Jesus estava tomando uma proporção tão grande que os principais da lei queriam: a gente tem que calar esse homem, a gente tem que parar enquanto há tempo. Só que um desses principais, chamado Nicodemos, de tanto ouvir falar de Jesus, de tanto ouvir falar do Mestre, ao invés de querer matá-lo, Nicodemos queria conhecê-lo. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Nicodemos era um desses principais. Só que em vez de querer matar, ele dizia: não, eu preciso ouvir esse homem. Eu quero conhecer ele. Porque as coisas que ele fala, as coisas que ele faz, ninguém faria o que ele anda fazendo pela terra se Deus não fosse com ele. Eu preciso ter um encontro com esse homem. Nicodemos sentiu o desejo. Vamos voltar comigo lá, João. Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 1. Aqui estamos no texto inicial. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, era um homem de autoridade entre os principais. Era um homem de autoridade entre os fariseus. Versículo 2. Este, ou seja, Nicodemos, este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: olha, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Glória a Deus, amados. Nicodemos, ele era o observador. Amém? Nicodemos, ele poderia não conhecer Jesus, ele poderia não conhecer o Salvador, mas ele era uma pessoa que estava observando. Peraí, ninguém faz o que esse homem, ninguém abre a vista de um cego, ninguém, faz um paralítico levantar. Ainda que eu não conheça a palavra, mas a gente observando, a gente consegue entender as coisas. Muitas das vezes aquilo que a gente não consegue fazer pelo entendimento, pelo conhecimento, a gente pode fazer quando a gente observa. Assim como nós também somos muito observados. As pessoas estavam olhando para Jesus. Alguns com inveja queriam matá-lo, mas outros pensavam: não, peraí, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. E Nicodemos era um desses. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Diga comigo: aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Então, olha que coisa interessante, olha para cá. O Nicodemos, ele até reconhecia, presta atenção nisso. O Nicodemos, ele até reconhecia no seu coração, por ele observar, por ele olhar, por ele ser um homem inteligente, por ele ver os sinais, ele até reconhecia que Jesus era filho de Deus. Tanto que ele está dizendo aqui na parte B do versículo 2, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Só que olha o problema, olha o problema, ele reconhecia que Jesus vinha de Deus, mas olha a questão, apesar do Nicodemos até crer no seu coração acerca da vinda do reino, para que o Nicodemos pudesse receber de fato, para que ele pudesse acessar o reino, servindo, dominando e multiplicando, o que é que faltava para o Nicodemos? Aquelas 3 características. Amém? Diga assim comigo: dependência, maturidade e autoridade. Estava faltando para Nicodemos isso aqui. Ele reconhecia que Jesus vinha de Deus, ele sabia que Jesus era diferente, ele reconhecia que Jesus era mestre, que Jesus era Senhor, mas por ele ainda não ter nascido de novo, ele não tinha como acessar o reino, ele não tinha como multiplicar, ele não tinha como dominar, ele não tinha como servir, porque para multiplicar, dominar e servir, ele precisaria depender, ser maduro e ter autoridade. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Você está entendendo? São 3 funções que requerem 3 características. São 3 funções que o reino de Deus me concede, mas que eu preciso ter 3 características para preenchê-la. Por isso, a importância do novo nascimento. O novo nascimento nos faz dependentes para multiplicar. O novo nascimento nos dá autoridade para dominar. O novo nascimento nos dá maturidade para servir. Eu vou repetir porque acho que você não entendeu. Por que eu preciso nascer de novo? Por que nós precisamos nascer de novo? Porque o novo nascimento nos faz dependentes aqui para multiplicar. Só multiplica quem é dependente. O novo nascimento nos dá autoridade para dominar. Só domina no reino quem recebe autoridade, quem tem autoridade. E o novo nascimento nos dá maturidade para servir. Só serve a Deus, só se rende a Deus, só faz a vontade de Deus quem é maturado, amadurecido por um novo nascimento, por uma experiência com o Senhor. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, e a gente sempre cita esse texto porque eu gosto demais dessa palavra. No capítulo 12 ele diz que a vontade de Deus para nós, ela é o quê? A vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida é o quê? São coisas ruins? Sim ou não? A vontade de Deus para a tua vida é que você viva o pior dessa terra? Sim ou não? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Posso dizer uma coisa para você? Servir, dominar e multiplicar é a vontade de Deus para a tua vida. Aplauda bem forte ao Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida é servir, é multiplicar, é dominar. Responda para mim, você acha que Deus quer que você viva uma vida descontrolada? Onde você não tem voz, onde você não tem opinião, onde você não domina sobre nada, onde você é levado por todo mundo, onde todas as situações te dominam. Você acha que Deus quer isso de você? Claro que não. Você acha que viver uma vida financeira mirrada, aonde nada do que você faz multiplica, aonde os resultados não aparecem, você acha que é isso que Deus quer para você? A vida é assim mesmo, pastor. Todo mundo passa por luta, todo mundo enfrenta miséria, mas você acha que Deus ele quer que você viva isso a vida toda? Uma coisa é você passar por um deserto, mas todo deserto nos leva para algum lugar. Diga glória a Deus. Todo
deserto nos leva para algum lugar, porque o deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de acesso. Você está passando por um deserto hoje, mas você está passando por um deserto hoje para Deus te levar a um lugar excelente amanhã. Agora, viver uma vida eternamente no deserto, acho que Deus quer isso para você? Não. Você acha que é bom, perfeito e agradável conhecer a Deus e viver uma vida onde tudo dá errado? Pastor, eu estou na igreja, mas tudo dá errado na minha vida. Você acha que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você? Claro que não. Quantas e quantas pessoas dizem: pastor, eu não entendo, pastor. Se eu conheço a Deus, se eu vou na igreja, se eu louvo, se eu adoro, se eu ouço a palavra, se eu até me esforço para fazer a vontade de Deus, por que eu não vivo? Por que eu não vivo as promessas? Por que eu não sirvo? Por que eu não domino? Por que eu não multiplico? Por quê, pastor? A gente vive assim, sabe por quê? Porque a dependência, a maturidade e a autoridade que nós precisamos ter para mudar de vida, só vem se a gente nascer de novo. Glória a Deus, amado. Se eu não nascer de novo, eu não terei a dependência, a maturidade para viver aquilo que o reino de Deus tem para mim. Enquanto eu for essa mesma pessoa, enquanto eu estiver na igreja, mas for esse mesmo homem, essa mesma mulher, enquanto eu não entender que eu preciso mudar, enquanto eu não entender que algumas coisas, não é que você tem que melhorar em algumas, você não tem que melhorar em algumas coisas, você tem que morrer para nascer de novo. É disso que Jesus está falando com Nicodemos, e é isso que Jesus está falando comigo e com você nessa manhã. Não é melhorar, é morrer. Não é ficar mais ou menos, é morrer para você nascer de novo. Você sabe por que tem muita gente frustrada dentro da igreja? Todo mundo diz que Deus abençoa, que Deus honra, que Deus faz, que Deus acontece, mas na minha vida não acontece. Não acontece porque não nasceu de novo. Não acontece porque a gente é convencido e não convertido. Não acontece, sabe por quê? Porque a gente não nasceu da água e do Espírito, a gente simplesmente nasceu de uma emoção. Aqueles que nascem emocionados morrem por qualquer coisa, mas aqueles que nascem da água e do Espírito permanecem, porque rios de água viva brotam do seu ventre, e a glória do Senhor, ela resplandece. Aplauda bem forte a Ele, meu amado. Aleluias. Evangelho de João, estamos caminhando para o fim. João capítulo 1, versículo 12. Olha aqui, ó. Evangelho de João capítulo 1, verso 12 diz assim: mas todos quantos o receberam, diga glória a Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia! Pode aplaudir bem forte a Ele. É nascer de Deus, é o novo nascimento. Por mais que receber Jesus, olha aqui para mim, por mais que receber Jesus seja um passo importantíssimo, receber Jesus, porém não nascer em Deus, entregar a sua vida para Jesus, ser convencido de que Jesus é o Filho de Deus, mas não nascer de novo, não adianta nada. Glória a Deus. E a pergunta é: como nascer de novo? Se para ter o que eu preciso ter para acessar o que o reino tem para mim, se para ter o que eu preciso ter para ter acesso ao reino eu preciso nascer de novo, o que eu preciso fazer, pastor, para nascer de novo? Você sabe que o termo nascer de novo significa nascer do alto. Você ouviu um glória a Deus aí? Diga comigo: nascer de novo é nascer do alto, não de baixo, do alto. Glória a Deus, amado. E segundo Pedro, a semente que nos gera do alto, sabe qual é?
Sabe qual é a semente que nos gera, que nos faz nascer do alto? A semente que nos faz nascer da terra é o desejo do homem pela mulher. Mas a semente que nos faz nascer do alto, segundo Pedro, é a palavra de Deus. Abre comigo lá, 1 Pedro, capítulo de número 1. Olha aqui, estamos caminhando para o fim. 1 Pedro, capítulo de número 1. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim: sendo de novo, olha aí, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Glória a Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, gerados pela palavra de Deus, palavra viva e que permanece para sempre. Então, nascer do alto, olhe para cá, nascer do alto, ser regenerado por Deus, nascer de novo, tudo isso nada mais é do que a regeneração de Deus em nós, pela água, pela semente da palavra de Deus. Aquele que não nascer da água, aquele que não nascer da palavra, e aquele que não nascer no Espírito, não pode entrar no reino. Você acha que o Nicodemos entendia tudo isso? Claro que não. Até porque se tratava de um conceito novo. Ninguém nunca pregou isso aqui. Jesus está trazendo algo que as pessoas não conheciam. Jesus está trazendo algo que era difícil para as pessoas compreenderem e entenderem. Então o Nicodemos, por ele não ter esse entendimento, ele vai fazer para Jesus essa mesma pergunta que a gente fez agora há pouco: o que é necessário fazer para nascer de novo? Vou ter que entrar lá, né? Está amarrado. Entrar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não é desse jeito. Volta lá, João. Evangelho de João, no capítulo 3. Está aqui, ó. Está aqui a resposta para Nicodemos. Está aqui a resposta para nós essa manhã, amém? João capítulo 3, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, diga glória a Deus. A água é a palavra, amém, amados? É claro que isso aqui também está se referindo ao batismo nas águas. O batismo nas águas é o ato natural, mas espiritualmente falando, qual é a água que nos faz nascer de novo? Qual é a água que muda o nosso caráter? Qual é a água que quebranta o nosso coração de pedra e o transforma num coração de carne? Qual é a água que limpa o nosso interior e faz com que rios de águas vivas fluam de nós? Esta água é a palavra. Glória a Deus, amado. Jesus está falando aqui, ó. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Respondendo à pergunta, nascer de novo, olhe para cá, nascer de novo é ter uma vida regenerada em Deus, por meio do Espírito e pela água da palavra. Diga comigo, nascer de novo é ter uma vida regenerada em Deus, por meio do Espírito e da água da palavra. É esse nascimento que vai nos fazer dependentes para multiplicar. É este nascimento que vai nos dar a autoridade para dominar. E é este nascimento que vai nos fazer maduros para servir. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos dar para Jesus a nossa melhor salva de palmas, vamos aplaudir, isso.
Vamos aplaudir bem forte a Jesus, mas aplauda bem forte a Jesus e diga glória a Deus. Eu queria que você colocasse a tua mão sobre o teu coração, que você curvasse a tua cabeça, fechasse os teus olhos, mas você vai abrir os teus ouvidos. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, mas abra o teu ouvido para aquilo que eu vou te falar agora. Presta atenção. Jesus, ele diz que aquele que não nascer da água, aquele que não nascer do Espírito, aquele que pela água e pelo Espírito não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Aí é como a gente falou agora há pouco. A princípio a igreja interpreta nascer da água como o batismo nas águas, e o batismo é importante, não é? É um posicionamento natural, é uma atitude, não é? É algo que inclusive o próprio Senhor Jesus nos recomendou, dizendo: aquele que crer e for batizado será salvo. É importante. Mas amado, entenda uma coisa: nascer da água e do Espírito, mais do que tomar um banho de água numa piscina cheia, nascer da água e do Espírito, mais do que um batismo nas águas que simplesmente simboliza, é simplesmente um sinal natural de conversão. Nascer de novo da água é ser regenerado pela palavra. Glória a Deus, amado. É você vir na igreja todo errado, é você vir na igreja todo torto, mas quando a palavra falar contigo, você dizer: Senhor, eu não posso viver. Eu não posso viver do jeito que eu vivo, eu não posso ser do jeito que eu sou, eu tenho que ser diferente. Amado, quantas e quantas pessoas são batizadas nas águas depois de adulto? O camarada foi lá, cumpriu o ritual, desceu as águas do batismo, o camarada toma a Santa Ceia todo mês, mas não nasceu de novo da água. Ele se batizou nas águas, mas não nasceu da água. Não adianta eu me batizar nas águas naturais e não nascer da água da palavra. E nessa manhã, meu irmão, Deus, através dessa palavra, Ele está dando um chacoalhão na gente. Deus, essa manhã, Ele está dando um chacoalhão, sabe por quê? Porque a gente está sofrendo porque a gente quer. Ah, pastor, meu casamento está... A minha vida sentimental está terrível, pastor. A minha vida está destruída. Você está sofrendo porque você quer. Pastor, a minha vida financeira é uma vida vergonhosa. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter nada, eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar. Você está assim porque você quer. Pastor, a minha vida é cheia de doenças, cheia de enfermidade, seja cheia de dor. Você está assim porque você quer. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você disser: Senhor, eu quero nascer de novo da água e do Espírito, eu já desci as águas do batismo, eu já mergulhei na piscina batismal, mas eu quero nascer da água da Tua palavra, eu quero ser transformado, eu quero ser regenerado. A partir do momento que você fizer isso, o novo nascimento vai te proporcionar ferramentas que vão te habilitar a acessar aquilo que Deus Ele tem para a tua vida, e a partir daí, e só a partir daí, que a tua vida vai mudar. Eu quero orar por você nessa manhã, meu irmão, mas eu não vou orar para Deus te dar a chave do carro, para Deus te dar a chave da casa. Eu não vou orar para Deus te dar a bênção, para Deus te dar a vitória. Não, eu vou orar para que depois dessa palavra que você ouviu, você diga para você mesmo e você diga para Deus: a partir de hoje eu quero nascer de novo. A partir de hoje eu quero ser banhado pelas águas do Espírito. A água natural eu já me banhei, na piscina natural eu já me banhei, mas eu quero a água da palavra. Eu quero o Teu Espírito Santo trabalhando e transformando o meu interior. Você pode
pode abrir a tua boca, meu irmão, nessa manhã. Você pode abrir a tua boca e adorar. Você pode abrir a tua boca e dar liberdade ao Senhor. Oh, meu querido, abre a tua boca e dá glória. Abre a tua boca e dá glória. Mas se quebranta, se envolva na presença do Senhor. Aleluias. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso. Ah, Pai, como é importante estar na tua casa. Como é importante estar na igreja. Como é importante ouvir a tua voz. Como é importante congregar. Como é importante batizar nas águas, ó Deus, e congregar na tua casa, fazer parte do corpo, são coisas muito importantes, Senhor. Mas esta manhã, através desta palavra, o que o teu Espírito Santo nos revela é que de nada adiantam estas coisas. De nada adianta eu me banhar na água natural. De nada adianta eu carregar a Bíblia debaixo do braço. De nada adianta eu estar na igreja e não nascer de novo da água do Espírito, e não nascer de novo da palavra e da tua presença. Oh Pai, então em nome de Jesus, que nessa manhã, enquanto nós estamos aqui orando, enquanto nós estamos aqui clamando, começa a mover as águas da vida dessa pessoa. Oh Pai querido, começa a mostrar para ele, começa a mostrar para ela que a vida precisa ser diferente, o meu posicionamento precisa ser mudado. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, traga quebrantamento nesse lugar. Começa a quebrantar os corações. Que essa pessoa, ao ouvir essa palavra, ela começa a dizer: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Você que quer sair daqui diferente, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Dá glória, glória, glória. Começa a mandar glória para o alto. Começa a mandar glória para o alto. Isso, igreja, isso, isso, isso. Começa a glorificar a Ele. Hoje Deus vai fazer novas todas as coisas na tua vida. E se tu creres, tu verás. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz-nos como crianças na malícia, mas adultos no entendimento. Faz-nos como crianças aos teus pés. Queremos nascer de novo. Queremos nascer de novo. Queremos nascer de novo. Levanta a tua mão e adora, adora, adora. Isso, você tem liberdade. Dê liberdade ao Senhor nessa manhã. Dê liberdade ao Espírito Santo. A palavra já te banhou. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo operar. Levante a tua mão e vamos adorar a Ele. Abre a tua boca para adorar. A adoração é a ponte que faz o agir de Deus se manifestar em nossas vidas. Levante a tua mão. Levante a tua mão. Vamos adorar ao Senhor. Diga comigo: quero ser, louve. Quero ser como criança, te amar pelo que és, te amar pelo que és, voltar à inocência. Você pode dizer isso para Ele? Diga: voltar à inocência e acreditar em Ti. Declare bem forte ao Senhor: e acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado, diz para Ele, mas às vezes sou pela vontade. Essa vontade de crescer tem que acabar. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Diz para o Senhor, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e diz para Ele: eu não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor.
Abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Diga para Ele: com teus braços de amor. Diz para Ele, igreja: abraça-nos nessa manhã, abraça-nos, Espírito Santo de Deus, abraça-me, abraça-me. Eu quero ouvir a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Com teus braços. Você pode levantar a tua mão e dizer para o Senhor: eu não posso viver. Diz para Ele, vai. Não posso viver, diz, longe do teu. Não podemos, Senhor. Não posso viver longe do teu. Oh, Senhor, nós não podemos. Senhor, eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Pai, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Pode louvar. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã. Queremos te agradecer pela tua palavra. A palavra que nós recebemos hoje é a água que nos lava. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, a água da palavra está lavando o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por esta água viva sobre nós. Ó Pai, mas que esta água, ao nos lavar, que ela venha tirar de nós, que ela venha matar em nós a velha criatura e o velho homem. Ó Deus, que a partir deste culto, que a partir deste momento, que a partir desta adoração, que venhamos, ó Deus, nascer de novo, ó Deus, no entendimento de que não podemos mais ser os velhos homens. Para acessarmos o novo de Deus, não podemos ser a velha criatura. A nova criatura acessa o novo de Deus. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos nascer da água, que venhamos nascer da tua palavra, que venhamos ser regenerados pelo teu Espírito, que mais do que convencidos sejamos convertidos, e que nessa manhã, Deus, que nessa manhã, ó Pai, nós venhamos ter acesso liberado àquilo que o reino dos céus, aquilo que o reino de Deus tem para nós. Meu amado, as portas do reino já estão abertas. Você pode abrir a tua boca e glorificar. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e glorifica. As portas do reino estão abertas para aqueles que nascem de novo. Aleluias. Abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Vamos aplaudir então bem forte a Ele nessa manhã. Dá bem forte ao Senhor. Diga glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga assim comigo: nascer de novo. Diga bem alto: nascer de novo me faz dependente para multiplicar, me dá autoridade para dominar e me faz maduro para servir. O tema da mensagem de hoje é esse: dependentes para multiplicar, autoridade para dominar, maduros para servir. Glória a Deus. Só quem nasce de novo consegue isso. E só quem nasce de novo e consegue isso é que tem acesso ao melhor de Deus.
E eu quero crer que nessa manhã você está saindo daqui diferente desse lugar, amém? E eu profetizo, a partir de hoje você vai viver o melhor de Deus na sua vida. O melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte a Ele nesse lugar. Dê para Jesus o teu melhor nessa manhã. Aleluias. Toma o teu assento só um instante, só um momento. Provérbios no capítulo de número 3. Nós já vamos estar finalizando daqui a pouquinho. Provérbios, capítulo 3. Nós citamos este texto na ministração, na pregação, mas não abrimos a Bíblia. E é importante você examinar as Escrituras, né? Para que através do conhecimento delas você seja abençoado, você seja fortalecido. Afinal de contas, a palavra de Deus é a água. É a água que tem o poder de me fazer nascer de novo. Diga comigo, a palavra de Deus. Diga bem alto, diga, a palavra de Deus é a água que me faz nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, aquele que não se converter, aquele que pela palavra não se deixar transformar, não terá acesso ao reino de Deus e muito menos aos benefícios que esse reino tem para nós. Essa é a mensagem de hoje. E aqui em Provérbios ele diz assim, no capítulo 3, no versículo de número 3, vamos ler a partir do versículo 3. Provérbios 3, verso 3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Olha só, quando somos benignos e fiéis, nós achamos graça não apenas diante de Deus. Amado, muito daquilo que Deus ele ministra ao nosso coração, não é só para que venhamos achar graça aos olhos de Deus. Aquilo que muitas das vezes Deus requer de nós na palavra, é para que a gente também ache graça diante dos homens. Glória a Deus, amado. Até porque uma das coisas que foi ministrada aqui na imersão, e eu falo também a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Aqui na imersão foi ministrado o seguinte, que pessoas são portas. Diga assim comigo, pessoas... Diga bem alto, pessoas são portas. Muitas das vezes você quer ter acesso a coisas, mas você não consegue ver a porta aberta. E muitas das vezes uma pessoa vai te dar acesso àquilo que você precisa. Quantas e quantas das vezes pessoas são usadas para nos abençoar? Eu costumo dizer isso, né? Eu não uso o termo porta, mas eu digo o seguinte, que Deus ele usa pessoas para nos abençoar. Então pessoas são portas. Às vezes uma determinada situação está fechada na sua vida. E a porta para você acessar aquela determinada situação e ter vitória é uma pessoa. Mas como é que a gente vai ter acesso às pessoas? Como é que as pessoas vão ser usadas por Deus na nossa vida? Se a gente vive uma vida completamente fora da vontade de Deus. Se a gente desagrada a Deus e aos homens. Amém? Precisamos ser pessoas que vivam em paz com todos. Então olha o que a palavra está dizendo aqui, ó. Não te desamparem, versículo 3, estamos em Provérbios 3, verso 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Amém, amados? Aí o versículo que a gente leu na ministração, que a gente falou, né? Versículo 5. Repita comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. Você sabe o que significa a palavra estribar? Sustentar. Não te estribes, ou seja, não te sustentes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E aí ele continua dizendo: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, amados? Mas só vai honrar ao Senhor com dízimo, com oferta, com fidelidade. Só vai honrar ao Senhor para ver os celeiros enchendo e os lagares transbordando. Quem? Aquela pessoa que nasce de novo. Porque quem não nasce de novo, amado, está na igreja, dá glória a Deus, mas não é fiel. A pessoa está na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, mas quando chega na hora de obedecer, e quando eu falo fiel, não é só fiel de dízimo, de oferta, de dinheiro, não, em tudo. A pessoa está na igreja, ela ouve a palavra, mas quando fala de ser fiel a Deus, a pessoa se endurece. Por quê?
Porque ela está na igreja, entregou a vida para Jesus, mas não nasceu de novo. Não nasceu da água, não nasceu da palavra, não nasceu do Espírito. E não adianta mais. Tem muita gente assim dentro da igreja. Pastor, mas como é que pode eu não nascer de novo? Eu já sou batizado nas águas, eu tomo Santa Ceia. Pois é. Você nasceu da água do batismo, você nasceu da água natural, mas você não nasceu da água da palavra. Então, irmãos, em nome de Jesus, o culto de hoje, a palavra de hoje é para a gente ter esse entendimento. Pessoa que às vezes é batizada nas águas. Ah, batizei nas águas, então agora eu nasci de novo. Você tem a possibilidade de nascer de novo quando você batiza nas águas, através da água da palavra. Glória a Deus, amado. Tem muita gente que desceu as águas, mas não nasceu de novo. Tem muita gente que toma a Santa Ceia, mas não nasceu de novo. Não nasceu de novo da água da palavra, não obedece, não teme, não é fiel. Amém? Esse momento do culto é o momento da gente ofertar. Mas essa palavra que a gente acabou de trazer aqui, essa ministração, não serve só para dízimo e oferta, ela serve para tudo na nossa vida. Essa palavra serve para tudo. Não adianta você ser um dizimista e ofertante e não obedecer a Deus quando Ele manda você fazer determinadas coisas. Quando Ele manda você deixar algumas outras. Seja fiel a Deus em tudo. Glória a Deus, amados. Vamos nos colocar de pé. Todos se coloquem de pé, por favor. Pegue nas tuas mãos a tua oferta, você que trouxe. Pastor, eu trouxe a minha oferta, trouxe o meu santo dízimo hoje. Está aqui a minha fidelidade. Já pega na tua mão, já apresenta. Pastor, posso fazer no Pix? Pode fazer no Pix, já está aqui na tela para você. Você que nos acompanha pela internet também, você pode agora, aí de onde você está. Se você nasceu de novo, se essa palavra falou com você, se esta oração ministrou o teu coração, agora é o momento de você já começar, né? Logo depois de ser lavado pela palavra. Jesus, ele disse lá em João no capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado. Você já está limpo, você que nos assiste agora, você já está limpo pela palavra que você ouviu. A água já te banhou. Agora, meu irmão, dá liberdade, deixa Deus agir. Obedece, faz a vontade do Senhor e Deus vai honrar você. A mesma coisa somos nós aqui. Levante para o céu a tua fidelidade, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e principalmente te glorificar, ó Pai, porque todas as vezes em que estamos na tua casa, temos a oportunidade de sermos ministrados, temos a oportunidade de aprender, temos a oportunidade principalmente de nascer de novo, pela água e pelo Espírito, nascer do alto, nascer de cima. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que esta palavra de hoje, ela venha produzir um resultado eficaz na vida de cada um de nós. Senhor, eu quero orar e te pedir também, receba a fidelidade do teu povo, os dízimos, as ofertas, mas acima de tudo, a adoração que essa pessoa faz por intermédio da sua entrega. Que o Senhor dê ordens aos seus anjos para abençoarem, para acamparem, para guardarem essa pessoa. Que o Senhor, ó Deus, venha fazer com que a prosperidade do Senhor venha alcançar os seus filhos de maneira tremenda e abundante, para a glória, honra e louvor do seu nome. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que trouxe a sua oferta, apresenta ali na arca, e enquanto você apresenta a sua oferta, vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Aleluias. Seu amor me conquistou, sou eterno, assim, ó, devedor. com palmas, vai, louve. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Você que é mais que vencedor aí, assim, ó, mais que vencedor eu sou. Aleluias. Então declare bem forte ao Senhor. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vamos aplaudir bem forte a Jesus, povo da internet. Deus abençoe, fiquem na paz. Aplauda bem forte a Jesus.